Pessoal, novamente, sejam todos bem-vindos a mais um Tech Track da Pars do Brasil, onde nós vamos conversar bastante sobre tecnologia 3D. Hoje o cenário está bem diferente, hoje tem uma webcam aqui, tem um scanner aqui, uma tela aqui, uma outra tela aqui, um microfone aqui, então para mim vai ser bem confuso tentar ministrar tudo isso em uma hora. Eu vou esperar o pessoal chegar. Estou vendo aqui que também já está a Renata Alves. Renata, minha esposa, queridíssima, te amo, que o Brasil inteiro saiba que eu te amo. É a mamãe do nosso querido príncipe Vicente. Vamos ver se o pessoal vai chegando. Ainda está cedo, são 18h31. Esperar alguns minutos. Se o pessoal também não começar a acessar aí, a gente já começa a falar sobre o processo 3D, ok? Bom, qual que é a intenção hoje desse nosso Tech Track? Tentar trazer para os dias atuais a tecnologia da engenharia reversa, principalmente utilizando o escaneamento 3D. E o que seria isso, né? Parece meio utópico, né, para alguns setores de engenharia, principalmente para aqueles que estão iniciando, né, na nossa parte de modelagem 3D. Então, chegar num dispositivo desse, ter acesso, entender como ele funciona. Hoje eu vou dar uma mini aula de escaneamento 3D, nessa uma hora que eu vou estar junto com vocês. Eu tenho que olhar lá, olhar para a câmera, estou olhando sempre para a tela. E eu creio que se vocês tiverem um software, tiver um equipamento desse, vai ficar fácil de vocês reproduzirem, tá, essas técnicas. Bom, o que seria o escaneamento 3D? O que é essa parte da manufatura, né? A parte da engenharia reversa? Hoje, dentro do mercado, nós temos a necessidade de verificar dimensões, verificar geometrias complexas ou, propriamente dito, aquelas geometrias que não são factories simples, como extrusões ou revoluções, ou até mesmo a extrusão de um componente de um paralelepípedo, um bloco, vamos chamar assim. Então, nessa live, eu trouxe alguns exemplos e eu vou tentar chegar bem próximo aqui da webcam. Eu tenho aqui na minha mão um produto que é um mouse. Na verdade, ele é um mouse, vamos chamar, né? Como é que eu posso dizer? Todo arredondado, todo trabalhado na malha, sendo que ele faz o encaixe perfeito aqui do hand, né, da minha mão, e em cima disso eu tenho uma problemática para eu poder modelar essa minha peça. Então, ao invés de executar todo um recorte de perfil, ficar utilizando métodos de medição mais braçais ou, propriamente dito, com o paquímetro, eu, Daniel, mesmo já fiz o processo com algumas fotos, escaneamento e projeção de perfil para poder desenhar isso ou algo parecido. Bom, hoje nós temos os scanners, né? Hoje nós estamos aqui com uma Shine 3D, uma InScan Pro HD. Essa máquina foi um oferecimento da Wishbox, a nossa parceira em relação à parte de manufatura aditiva e juntamente com a parte de escaneamento 3D. E nós temos aqui um conjunto, né, que é basicamente um jogo do HandScan, que ele está no tripé. Eu não vou mexer porque eu já pré-setei ele. E esse HandScan, abaixo dele, tem um table, que é um conjunto de posições, que é uma mesa giratória, vamos dizer assim, e essa mesa giratória ela vai tirando fotos em etapas por etapas. O scanner 3D, ele permite que você faça esse processo minucioso em peças pequenas e até 15 centímetros de altura. Dentro dessa minha plataforma, eu consigo peças então pequenas, com detalhes altos, e o meu scanner fica parado e essa mesa faz o giro. Quando eu estou fazendo um sistema de hand scan, que é o sistema com solto ou com a mão, eu consigo escanear peças maiores, processos maiores e também vai depender muito da forma que você vai setar ou criar os tags. A gente vai abrir aqui a tela do software, a gente vai falar um pouquinho sobre como configurar um scanner 3D e dentro dessa estrutura a gente vai levar isso para dentro do Fusion 360. Eu vou tentar fazer isso em uma hora, tá? Mas é bastante informação. Deixa eu agora, então, voltar para o nosso computador. Eu vou tentar mesclar tanto a webcam quanto a minha tela. Se vocês conseguirem, ao mesmo tempo, assistir tanto a webcam e a minha tela, o processo vai ser feito aqui ao vivo, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Screen 2, Share Screen. Deixa eu voltar para cá. Pronto.
Ok, deixa eu só me organizar com 3 telas, 2 telas, mais celular. É bastante coisa para um dia só. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão enxergando aqui a minha tela do Fusion, ok? Deixa eu só verificar aqui no chat. O Edilson está mais ativo aí. Renata, João. Edilson, está conseguindo enxergar a tela do Fusion tranquila aí? Está conseguindo ver minha tela, mexendo no mouse? Está tudo ok por aí? Se Renata estiver por aí também, quiser falar, pode falar. Mas eu acho que sim. Bom, eu vou seguindo daqui e vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou utilizar um sistema de processamento ou um sistema de escaneamento do próprio equipamento, do próprio Shine 3D, que é baseado em, vamos chamar, etapas, né? A primeira etapa que eu preciso executar para que o meu processo de escaneamento fique 100% ou fique com o maior nível de precisão, que para esse equipamento, o mínimo que ele vai escanear é 2/10 de milímetro, ou seja, 0,2 milímetros. Porém, se eu executar uma configuração boa, eu consigo chegar até 4 centésimos, 0,04 milímetros. E dependendo do que eu estou extraindo informações, estou extraindo de medidas, isso é, assim, sensacional. Lembrando que o que eu estou tratando aqui é uma peça técnica, não é uma peça artística nem nada, é uma peça que eu preciso fazer um molde ou um sistema de injeção, enfim. Essa tela aqui do computador, eu só preciso que vocês deem uma checada para mim se está chegando a tela para vocês aí, está mostrando aqui uma tela cinza com o meu mouse. Quem estiver me ouvindo aí, estiver na live e puder me ajudar, não sei se tem mais alguém aí. Ok. Beleza. Tá. Então é o seguinte, vamos lá. Dentro dessa estrutura, dentro do próprio programa do Shine, eu estou utilizando um projeto ou a elaboração de agrupamentos de pontos, ou seja, eu vou criar uma nuvem de pontos para eu gerar uma malha, a famosa mesh. Dentro do Shine 3D, eu executo o meu sistema de projeto baseado em 2 tipos de estrutura. Uma chamada Texture Scan e uma Non-Texture, que é o quê? O processo com textura permite que eu coloque cores. Eu consigo, além de escanear, extrair os sistemas de cores do meu objeto. Lembrando que o processo aqui de escaneamento, muitas vezes, ela é muito mais para tirar a informação de medida, tá? Do que propriamente dito as cores em si. Mas facilita muito na hora que você vai tirar o meu modelo 3D. E aí nós chegamos num ponto bem interessante, tá? Quando eu for falar de cores. E é isso que eu já vou começar a explicar. Toda vez que eu trabalho, então, com um sistema de não textura, o escaneamento vai sair monocromático. Mas, Daniel, o monocromático não iria atrapalhar o meu processo? Não. O scanner 3D, ele tem um problema, e não é o fato do problema em si. O scanner 3D, ele não consegue gerar uma malha 3D utilizando peças que têm brilho, principalmente que têm verniz ou gloss, né, vamos chamar assim. Por quê? A emissão de luz, ou seja, eu vou emitir uma imagem, emitir um feixe de luz para gerar uma imagem, e quando ele volta, o sistema de brilho, ele vai jogar esse reflexo para o outro ponto e automaticamente os sensores de recepção não vão conseguir gerar essa minha malha. Então, vai gerar falhas devido ao processo. Então, o que nós executamos? A primeira coisa, quando eu descubro que a minha peça não dá para gerar o modelo 3D, nós utilizamos um sistema de spray, tá? Isso é vamos chamar um tutorial, que é um spray revelador. Eu vou fazer para vocês aqui entenderem, vou fazer até ao vivo para vocês não terem dúvidas, tá? Deixa eu achar aqui o meu primeiro mouse. As duas peças são idênticas, tá, pessoal? Esse mouse... Ô, Wendel, seja bem-vindo, mestre. Seja bem-vindo. A gente está começando aqui o processo do escaneamento 3D, ok? E eu estou falando sobre a problemática de peças que têm brilho, ou que têm gloss, ou que têm uma estrutura bem refletiva. Vocês podem perceber que a luz ali do ring light já está dando um problema em cima do meu mouse. Então, o que eu faço? Eu utilizo um spray, vamos chamar, deixa eu até agitar aqui. Vai fazer um pouco de sujeira na minha mão, mas não tem problema não. Que é basicamente um pó revelador para ensaios não destrutivos, tá? Você pode fazer isso com diversos elementos, mas esse pó ele é lavável, até a peça que está aqui na mesa você consegue limpar. Eu vou só aplicar aqui de lado para não sujar o microfone.
E no primeiro momento, ó, ele tira esse brilho do meu material e vai deixando a peça opaca. Ela vai ficar exatamente igual essa peça aqui embaixo, totalmente branca. Então, quanto mais camadas desse nosso spray revelador, mais qualidade eu tenho, então, na minha captura de imagem. Essa camada é tão fina que não afeta, tá, a precisão do seu objeto. Então, se eu deixar aqui em torno de 10 a 15 minutos, essa peça vai ficar totalmente opaca. Eu não fiz na parte posterior dela, dá para ter uma ideia de que ela ainda está com mais brilho, e quanto mais camadas eu vou passando, mais estruturas ele vai gerando para mim. Se eu olhar o mesmo produto, a mesma peça, com a referência aqui, ó, nesse meu ponto, passar o dedo, vai sair com um pó branco. É como se fosse um giz, né? Um talco. Então, isso garante que eu tenha uma estrutura boa no escaneamento 3D. Bom, a partir de agora, então, eu vou habilitar aqui não textura, vou aplicar e a mágica vai começar. Por quê? Dentro desse meu software, dentro aqui do Shiny 3D, eu não estou falando de programas, é um processo de escaneamento que eu vou levar para o Fusion. Então, para quem nunca viu isso acontecendo, vai ver isso agora em tempo real. Eu vou utilizar um sistema chamado HDR, que é de imagem de alta qualidade. O sistema de HDR, ele permite gerar uma imagem zebrada, que é o nosso teste de zebra para curvatura. O próprio software Shiny vai reconhecer essa imagem e vai gerar a superfície, ou os meshes, a partir dessa textura, vamos chamar assim. Porém, eu tenho uma mesa, que é o nosso turntable, que é basicamente esse conjunto, tá? Com vários tagzinhos, e se eu passar a mão aqui, ele passa em cima da câmera do nosso sistema de scan. E essa mesa, ela vai dar uma quantidade de giros que eu defini. Então, por exemplo, se eu preciso completar 360 graus, eu não vou fazer 360 posições, porque isso vai demorar muito. Mas eu posso chegar no nível de qualidade que entre 8 até 20 posições eu consigo gerar um modelo 3D bem fiel. Então, o que acontece? Eu gero no meu Turnable Steps 15 paradas, ou seja, 15 posições. Ele vai utilizar o alinhamento desse meu sistema pelos os targets ou os códigos, né? O codec target, que são esses pontos brancos, para quem estiver vendo aqui minha webcam ou estiver vendo a tela com esse canto, que é a câmera do Shiny 3D, e ele vai conseguir referenciar, porque é tudo baseado nas posições, tá? E ele vai conseguir gerenciar essas imagens a partir dessas tags, que é a nossa referência, pelo menos visual e 2D do meu projeto, ok? Lembrando que dentro dessa estrutura, lembrando desse meu modelamento aqui, dessa modelagem 3D, eu não estou com tags em cima do mouse, eu estou com tags somente no table. Isso elimina as tags do objeto e tags externos, não é necessário. Bom, feito essa configuração inicial, no sistema HDR ou sistema de imagem, também não é necessário eu ficar alterando o sistema de brilho ou sistema de iluminação. Para o sistema de render, eu tenho que chegar num consenso na cor e na imagem do processamento do scanner, o que me leva a fazer um sistema aqui de ajuste de branco em relação ao meu scanner. Mas tudo bem. No HDR isso não é necessário, então se eu tentar permitir, ele fala que não é permitido ajustar o brilho e o sistema de cor do meu sistema devido ao HDR. Bom, nesse ponto, eu vou virar aqui agora para o monitor, eu vou manusear aqui a tela, eu vou habilitar o nosso sistema do Play, e automaticamente, para quem estiver vendo a webcam, essa nossa mesa está recebendo um facho de luz, ela gera uma imagem zebrada, e automaticamente ele vai gerar para mim um primeiro step ou uma primeira posição. Essa primeira posição gera dentro do software, o Shiny 3D, uma matemática baseada nessa primeira parada. Então, notem que eu já consigo ter uma nuvem de pontos em cima desse produto somente com uma posição. E agora o scanner ele vai sobrepondo, ele vai gerando camadas sobre camadas, ele tem as referências, são os targets da mesa, e ele vai gerando essa matemática com as ferramentas, vamos chamar, né, de nós. Eu vou chamar de nós porque é uma terminologia que eu utilizo muito quando eu faço cálculo de elementos finitos no Inventor, no Fusion. E aqui ele chama de points, então ele já está conseguindo gerar em 4 fotos mais de 1.068 pontos
e aqui embaixo 1.036 triângulos de superfície. É uma superfície uma qualidade bem alta, tá? Para um tipo de produto, eu consigo reduzir esse meu nível de detalhe e eu acho que vale a pena a gente entender qual é a finalidade do produto, tá? Se eu vou fazer um sistema de verificação para uma metrologia, se eu vou fazer um sistema de engenharia reversa para encaixe ou posicionamento, isso vale a pena. Agora, se for fazer algo que é muito mais ilustrativo e orgânico, eu não preciso de uma precisão tão alta. Isso é importante porque quando você for fazer o pós-processamento dessa malha, isso pode gerar para você um atraso ou de hardware, que seria memória RAM, a sua placa-mãe, o seu processador, e você não vai conseguir extrair um resultado de qualidade. Então, é sempre importante você entender qual é a finalidade do produto e também entender o quanto que você vai ter que gerar posteriormente. Bom, vamos lá, faltam só aqui mais 7 imagens. 7 imagens, dessas 7 imagens, a gente já consegue ter uma ideia bem interessante do que é o produto, ok? A gente consegue ter uma referência boa. E a cada passada ou a cada giro que ele dá, ele vai completando o objeto em uma etapa. Eu vou dar uma dica, pessoal, que a gente está treinando e aprendendo muito com a equipe da Wishbox, que não é necessário eu executar um único escaneamento e sair perfeito. Por quê? O objeto ele pode ser tão complexo que eu necessite girar ele em várias posições e executar vários escaneamentos e em cima desses escaneamentos eu gerar um alinhamento 3D. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Eu estou vendo que o pessoal está chegando e hoje o pessoal está com um novo horário, não sei se o pessoal recebeu realmente o convite para essa live, então o pessoal está bem mais morno hoje aqui com o processo do Tech Track. Deixem aí, tá? As dúvidas, a gente vai começar a modelar agora com o Fusion, vai nos restar aqui mais ou menos uma meia hora para falar sobre o Fusion. Hoje eu quero focar bastante nesse processo do escaneamento 3D, só que imaginem que eu preciso fazer algo rápido, algo em menos de, sei lá, 20 minutos para um cliente. Eu não vou escanear uma malha com mais de 3 milhões de pontos e assim por diante. Eu tenho que fazer algo também compatível àquilo que eu necessito. E eu também consigo setorizar, não preciso escanear o produto inteiro, eu posso escanear somente uma parte do produto. Bom, ele está finalizando aqui, tá? Falta somente mais 2 imagens. E em cima, deixa eu ver, só dá para fazer isso no Fusion. Então, Wendel, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando o primeiro processo, que é extrair o scanner 3D, no próprio software do scanner 3D, e aí eu vou levar para o Fusion. Necessariamente, a técnica de você editar a malha, o mesh, você consegue fazer com o Inventor, só que o solver dele é um pouco mais pesado, vamos dizer assim. O Fusion é muito mais leve, ele é muito mais preparado para isso. E também existe um outro aplicativo que a Autodesk descontinuou, que é o Mesh Mixer, mas ainda você consegue fazer o download. Mas vamos lá, pessoal, escaneamento 3D finalizado, o que eu tenho aqui? Uma peça cheia de pontos, cheia de referências. Se vocês olharem, é exatamente o formato do scroll do mouse, com os 2 botões de acionamento, o botão aqui de referência de velocidade, só que ele não conseguiu pegar a parte inferior desse meu produto. Então, nesse primeiro processo, antes de levar para o Fusion, e aí vocês que estão pensando aí, mas não é só pôr no Fusion, não. Se vocês contratarem, pedirem para uma empresa fazer um escaneamento, a parte mais demorada é a limpeza dessa malha, o ajuste dessa malha. Por quê? Dentro desse programa, eu ainda vou ter que selecionar exatamente aquilo que eu necessito, tá? Limpar, ou seja, deletar aquilo que seria lixo, vamos chamar assim, e ficar somente com a parte mais importante, que é o próprio produto. Bom, como eu disse anteriormente, eu não tenho a referência do produto completo. Eu não tenho essa minha dinâmica do produto completo. O que eu utilizaria? Bom, óbvio que eu roubei aqui a massinha. O Vicente ainda, meu filho, o meu príncipe com a minha esposa. Pessoal, deixa eu dar aqui os parabéns para minha esposa. Feliz Dia das Mães em nível nacional. Gata, eu te amo, tá? Eu pegaria essa massinha de modelar. Eu pegaria um conjunto aqui do produto, pra vocês terem uma ideia aqui, ó.
Eu pegaria o produto, eu já salvei, colocaria esse produto de ponta cabeça. Estou fazendo uma sujeira aqui porque o spray está soltando bastante pó. E eu voltaria com esse produto em cima da mesa e eu pediria para ele fazer o scanner nessa minha etapa, nesse meu conjunto de posição, e ele vai gerar um segundo projeto. E como que eu consigo gerenciar isso dentro do meu objeto de modelo 3D? Quando eu finalizo, ele vai gerar um único projeto a ser exportado. Se isso aqui está bom para vocês, tranquilos. No período pré-TechTrack, eu executei mais 5 escaneamentos com essa técnica da massinha de modelar. Eu coloquei a massinha de modelar e escaneei a parte de baixo. E aí eu limpei essa casca, tirei tudo aquilo que não era necessário e ele gerou para mim esse escaneamento. Depois eu tenho um segundo escaneamento numa posição que eu peguei o mouse e deixei ele deitado, porém eu consigo ver a base e eu consigo ver a minha parte superior. Se vocês notarem, essa peça já começou a ficar branca também. Ó. Então eu consigo ter o meu acabamento mais fosco. Bom, e eu fiz aqui 6 projetos, deixa eu só tirar esse camarada aqui de canto, eu não vou mais precisar dele na minha mesa dessa forma. Então, eu tenho aqui 6 projetos, e desses 6 projetos, agora eu vou mesclar esses componentes. Bom, quando eu estou ainda nesse pré-processamento de malha, olha que eu nem fui ainda para o Fusion, e eu não fiz nenhum processo ainda de alinhamento para exportar. Eu estou fazendo só a primeira etapa de extração de dados, tá? Então, dentro do nosso Shine, não estou fazendo o uso, tá, desse programa específico porque eu acho melhor. Não, é devido à máquina e o equipamento exigir esse software, tá? Então, é uma exigência do Scanner 3D trabalhar com esse programa. Quando eu utilizo o Align, tá, ele vai habilitar para mim 3 campos de combinação. Então, deixa eu ver aqui no chat, chegou uma mensagem. Wendel, quanto custa esse equipamento? Eu preciso ter um supercomputador para fazer isso? Wendel, o preço atualizado, ele, creio eu que vai variar com o dólar, eu não consigo falar sobre um valor para você. Tudo vai depender do quanto que você quer investir e o nível vamos chamar de refinar. Você consegue equipamentos de um scanner que variam de 10 a 15 mil e scanners profissionais, como um desse, que podem chegar de 60 até 200 mil. Tudo vai depender daquilo que você necessita. Eu comparo muito ao mercado automobilístico. Nós temos um carro 1.0 e um carro 2.4, por exemplo. Os dois executam a mesma finalidade, que é levar você do ponto A para o ponto B. Só que os dois carros têm preços diferentes, têm tabelas também diferenciadas, mas recursos mais aprimorados para os carros mais novos. Então, o 2.4 tem mais motor, tem mais conforto, enfim. Então, você paga por aquilo que você está utilizando. Essa nossa máquina não tem o kit para fazer o escaneamento com cor. Então, eu teria que estar adquirindo um kit que pode chegar na casa aí facilmente de 20 mil só para ter esse kit, e aí vai depender do seu processo. Normalmente, eu não falo valores, eu só dou uma média do que você pode encontrar no mercado, mas se você quiser conhecer mais ou qualquer compra desse produto, a Wishbox pode te informar melhor. Sobre os programas e vendas e parcerias, Autodesk, Pars do Brasil. Então, eu vou deixar para vocês essas 2 referências, tá? Às vezes esse aqui vai para a internet, hoje, dia 10/5/22, amanhã o dólar muda, muita coisa pode mudar. Então, eu não gosto de falar de preços assim, mas é uma média. Se você jogar no Google aí, um Shine 3D Pro HD, você consegue ter um preço aproximado aí, tá bom? Bom, aqui então no programa, eu vou ter 3 abas, sendo que 2 abas são de inserção de projetos e abaixo eu tenho uma combinação. Ele me gera um próximo projeto. Então, por exemplo, se eu pegar o projeto número 1, tá, e jogar nesse campo, eu executei esse projeto juntamente com vocês aqui, eu consigo ter ele nessa minha visualização, que é a casca superior desse meu modelo. Só que o projeto 2, eu peguei a massinha lá do meu filho, o Vicente, e eu coloquei o produto, teoricamente, de ponta cabeça. Se vocês perceberem, o produto, ele ficou, ou o objeto ficou inclinado. Quando eu falo para o software, eu quero que você alinhe esses 2 componentes pela utilização dos features ou das ferramentas que ele conseguiu escanear,
ele gera para mim um terceiro corpo exatamente com a combinação dessa minha matemática. Então, o que eu falo muitas vezes, e eu tenho aprendido aqui com a equipe MSCAD, é que o primeiro escaneamento, muitas vezes, pode parecer errôneo ou as posições não estão batendo, e aqui com a junção e elemento desses pontos, eu consigo ter uma matemática mais refinada. Então, notem que em 2 sistemas de scanner, eu já consegui extrair uma volumetria muito mais fiel do que o meu processamento ou do meu projeto, vamos chamar assim, né? Simplesmente de ficar medindo. Bom, eu posso confirmar esse meu sistema, posso gerar aqui embaixo, eu vou clicar em Next, ele vai gerar para mim um terceiro corpo, e essa combinação, automaticamente, começa a fazer parte do meu produto. Se vocês olharem, ele escaneou até onde eu consigo fazer a remoção do leitor USB, e aqui em cima eu tenho alguns pontos ainda de falhas, também eu posso gerar e arrumar isso dentro do Fusion, tá? E agora o programa permite que eu faça o quê? A combinação de um terceiro projeto, e eu já vou adiantar para vocês. Nem sempre, quando eu peço para ele executar o alinhamento, os factories estão bem definidos e ele consegue entender que é uma matemática uniforme. Ou o escaneamento ficou com uma baixa resolução, ou o seu processamento de alinhamento ficou com um buraco, ele não entendeu. O que eu recomendo que você faça? Você volte nos seus projetos e execute um novo ponto em cima daquele seu defeito. Note que aqui ele conseguiu já alinhar novamente, lembrando que a malha verde é a malha original e a malha vermelha é a malha que ele está complementando essa minha matemática. Então, percebam que em 3 sistemas de scanner, em 3 processamentos de imagem, eu consigo, então, gerar um elemento com qualidade. Deixa eu ver aqui o chat, o pessoal está mandando mensagem. Eu usar uma câmera Kinect e uma mesa mini giratória para fazer esse serviço. Quero fazer peças de carros antigos que não produzem mais peças. Olha, Wendel, se você vier aqui para São José dos Campos, eu vou ter o prazer de te mostrar uma garagem sensacional, alguns projetos aqui. A gente também tem essa paixão por automóveis. Se eu não me engano, a câmera do Kinect, né, do Xbox, também permite fazer esse processamento de imagem. Eu não sei qual software que ele utiliza e qual é o nível de refinamento do Kinect, mas é uma boa, eu já vi vários tutoriais na internet e realmente vale a pena. Então, o que acontece? Dentro dessa minha estrutura, eu gero, então, esse meu sólido, tá? Vamos chamar sólido, mas a minha malha, né? Desculpa, a minha mesh, e eu vou completar esse processamento e ele vai gerar para mim agora um novo grupo. Então, dentro aqui das minhas estruturas, ele ligou a visibilidade de todos, eu consigo extrair somente um corpo desse meu produto, ou seja, eu já tenho essa minha matemática como referência. Se eu voltar na minha estrutura do meu projeto, da minha referência inicial, tirar todas as minhas malhas, eu vou salvar esse meu componente em um step ou em um OBJ. O que seria o step ou o OBJ? São componentes que eu consigo fazer a edição. Então, nesse ponto, após o alinhamento, após o processamento, eu consigo salvar esse meu sistema de scan, tá? Primeiramente em um arquivo do próprio sistema do Shiny 3D e posteriormente, deixa eu só salvar esse projeto aqui, para ele não perder essa nossa etapa, e posteriormente colocar como step ou exportar isso como OBJ. E aí que começa a nossa mágica. Por quê? Dentro do Fusion, ele vai receber esse componente, eu já fiz essa etapa anteriormente para não ter que esperar o save, o processamento, e limpar os erros e tirar todo esse processamento errôneo. Bom, eu vou deixar essa tela por enquanto, tá? Eu vou deixar essa minha peça rodando, senão eu vou perder tempo, eu tenho só mais 20 minutos de apresentação, e eu vou então para o nosso Fusion. Edilson, nossa, mais de 2 milhões de pontos, meu Note iria... Não, olha, Edilson, às vezes não é tão preocupante, sabe por quê? Porque eu vou arrumar no Fusion, eu vou agora diminuir a quantidade de malhas e pontos para facilitar. Então, agora vamos dar uma aula e um tutorial sobre o Fusion. Primeira coisa, nós temos aqui nas novas versões, tá? E eu quero adiantar para vocês uma coisa. O programa que fazia isso era o famoso Mesh Mixer, da Autodesk, Autodesk Mesh Mixer. Por que eu não vou falar sobre ele aqui especificamente? Porque
Desde setembro de 2021, a Autodesk descontinuou as melhorias dentro do Mesh Mixer. Ou seja, tudo que foi implementado e será implementado nas melhorias de malhas será implementado dentro do Fusion 360. Então, essa versão que nós temos aqui do Mesh Mixer, ela é uma versão que não vai receber mais updates. Ela é uma versão que já foi estagnada, a Autodesk não vai continuar a utilização dele. Ela vai migrar todas as ferramentas para o Fusion 360. Eu tenho um grande mestre amigo meu, o Rodolfo Castelo Branco, que é doutor em processamento de manufatura aditiva, e ele utilizava muito o Mesh Mixer, o que eu aprendi um pouco com ele, eu utilizava também, mas quando chegou essa referência nova do Fusion, a gente teve que dar uma readaptada e uma aprendida. Então, mestre, muito obrigado aí por todo o suporte e saudade. Dentro, então, do Fusion, eu estou com um arquivo em branco, eu estou no meu processo de Mesh e todas essas ferramentas são para o meu ajuste do STL e do meu OBJ, tá? Dentro aqui, então, do meu componente Insert, eu tenho uma ferramenta específica Insert Mesh. Então, perceba que eu não estou fazendo nenhum import igual peças do Inventor, peças do Solid, peças de outros softwares como o SAT, STEP e AGES. Não, eu estou indo diretamente para o meu componente de Mesh. Quando eu habilito essa função, ele pergunta para mim aonde que está esse meu arquivo. Óbvio que lá o programa já salvou na minha máquina, mas eu já tinha feito um save antes. Ao vivo tudo pode acontecer, pessoal. Então eu já deixei meio preparado esse scanner. E dentro aqui do scan, eu tenho o meu STL, tá? E vou abrir essa minha referência. Bom, no primeiro processamento, o Fusion vai perguntar para você como que você quer tratar esse seu componente. Por quê? Além dele ter vários problemas de furos e sistemas que não estão adequados, vamos até girar aqui a minha matemática, tá? Eu vou ter que trabalhar com as posições. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha malha, tá? Eu estou com a minha visualização aqui prévia. E a primeira coisa que ele nos pede é qual é a unidade desse meu componente. É um modelo feito em milímetros. Eu consigo fazer o flip up direction, que é inverter ou espelhar esse meu modelo 3D. Só que eu vou manter ele como original. O position, consigo mudar o centro dele, consigo fazer o move to ground, que é mover até um plano inferior, e fazer com que esse sistema seja mais, vamos chamar de referenciado a um CS, um ponto 00 do meu sistema 3D. Bom, uma vez que eu faço isso, ele já gera essa minha malha, tá? Como o próprio Edilson disse aí, que se assustou com a quantidade de malhas, tá? Realmente, o Fusion, notem que eu estou com mais de 2 milhões de malhas e a minha máquina não é uma máquina tão forte assim, o suficiente para ter dores de cabeça. Então, eu estou com um i7 com 16 e a minha placa de vídeo é uma NVIDIA MX, acho que 250, é um notebook. Minha recomendação é sempre desktop e máquinas que você faça on-board, que você consiga montar. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, dentro do sistema do Fusion, ele já me dá um alerta ou um indicativo que existe falhas. Então, ele fala, mesh is not closed, ou seja, a sua malha não foi fechada. Isso não foi porque você escaneou errado, às vezes foi a posição da peça, por exemplo, tem um target ali que ele furou. Quando eu habilito esse meu item de alerta, ele vai trazer para mim a seguinte suposição aqui, você quer reparar esse seu objeto. Você pode reparar ele chamando close holes, que é o processamento de fechamento mais rápido possível. Ele vai gerar superfícies planas, sem a tangência ou a concordância vamos chamar, né, das superfícies arredondadas, das minhas curvas em si. Tem o Stitch and Remove, que ele vai tentar gerar uma superfície mais trabalhada, ela é um pouco mais elaborada que somente o Close. O Wrap, que ele vai tentar abrir novamente, tentar remover. E o último, que é o Reboot, que é refazer novamente. Esse vai demorar bastante. Bom, o que eu quero é simplesmente fechar os furos e os objetos para gerar uma malha mais leve, uma malha mais simples. Então, uma vez que eu habilito o OK, o Fusion começa a processar, começa a gerar toda essa minha matemática e ele vai gerar para mim um corpo, vamos chamar,
maciço. Eu posso transformar essa minha malha agora em um sólido porque toda a minha casca está fechada e eu consigo transformar isso em um objeto maciço, sem problema algum. Para quem trabalha com impressão 3D, isso não é problema, porque no fatiamento eu consigo tirar esses pontos, vamos chamar, né, de posicionamento, eu vou fatiar e colocar lá 70, 80, 20, 15% de preenchimento, então por ser maciço ou não, a malha não nos afeta tanto na parte de manufatura aditiva. A não ser que você queira uma casca específica, tá? Eu crio uma espessura, que é o famoso shell, e aí nessa casca eu indico para o próprio programa que aquilo vai ter uma volumetria ou um elemento maciço. Bom, trabalhar com malhas, tá? Não é algo que demanda a agilidade, tem que ser feito com calma, tem que ser feito com paciência. Como o próprio Edson falou, eu estou com mais de 2 milhões de pontos aqui nessa estrutura, e esse fechamento, propriamente dito, ele é um fechamento mais simples. Notem que a partir de agora, então, toda a minha matemática está fechada e o meu objeto já está apto a ser trabalhado. Bom, isso foi um fechamento bem simplório. Eu poderia pegar e esculpir esse meu objeto de uma maneira mais braçal. Eu não vou conseguir tempo, porque só me resta somente mais 15 minutos para a gente poder encerrar esse nosso Tech Track. Em cima desse Tech Track, eu quero também deixar o convite para o próximo, que vai ser amanhã, tá? No mesmo horário, na Bate-Caverna, Bate-Canal. Em cima, então, dessa minha matemática, agora eu vou falar um pouco sobre as ferramentas do Fusion. Primeiro, a primeira ferramenta que eu recomendo que vocês utilizem, principalmente para uma malha tão pesada quanto essa que eu escaneei, foi algo que eu fiz com muita qualidade no processo do Shine. Eu quero estressar o sistema aqui, eu quero realmente mostrar para vocês que o sistema dá para estressar, que é o nosso Reduce, que é o quê? Simplificar a minha malha 3D para facilitar processos ou modelagens posteriores. Quando eu reduzo essa minha malha, a gente vai entrar naquela contramão. Por que eu não fiz isso antes do meu escaneamento ser executado? Sim, muitas vezes não fomos nós que escaneamos, nós recebemos o produto já em 3D com uma malha complexa. Então, eu queria demonstrar para vocês que mesmo que vocês recebam algo nesse nível de qualidade, vocês conseguem descer para algo mais plausível. E sim, às vezes esse nosso processo acaba que sendo um gargalo ou acaba que sendo o meu ponto ali de estresse na minha matemática. O que eu vou fazer então? Dentro do Body Interface Group, eu vou selecionar esse nosso Scan Mouse, que é toda essa matemática 3D, e em cima disso eu vou ter alguns tipos de redução. Tolerâncias, que ele vai pegar um range, né, de posição ou medida para poder trabalhar, e tudo que estiver dentro desse range ele vai reduzir e vai melhorar. Proporção ou face count, ele vai contar quantas faces vão ter. Eu vou trabalhar com proporção e eu vou trabalhar com a proporção 2. Tá? Eu não recomendo, tá? Isso foi testes que eu fiz aqui, habilitar o preview antes de você ter uma certeza. Por quê? Ele vai demandar processamento. E só de habilitar o preview, algumas vezes ele deixou 3 vezes ou 4 vezes mais lento do que o processo sem ele. Então eu prefiro habilitar o meu item de proporção, habilitar 2 vezes. Tenho certeza? Habilito o preview. Aí sim eu confirmo com OK. Tá? Antes de ficar testando, eu faço com 2, aumento e aí eu já habilito o preview. Tá? Então não deixem ligado, senão ele vai ficar processando bastante aí a sua matemática. Eu não vou habilitar o preview para ganhar tempo. Tá? Eu vou clicar no OK, porque hoje falta mais 10 minutos. Se eu não conseguir passar tudo hoje, pessoal, eu prometo passar amanhã. Tá? Eu continuo a nossa programação de escaneamento 3D. O oferecimento da Pars do Brasil. Lembrando, pessoal, acessem as redes sociais da Pars do Brasil no Instagram. Lá você vai ter na bio um link para você acessar todas as redes, canais, tanto do YouTube, os canais oficiais, e também acompanhar as lives, né, os Tech Tracks, que vão acontecer aqui juntamente com a equipe técnica, beleza? Bom, vou deixar ele aqui processar um pouquinho, isso eu consigo ganhar um pouco de tempo e explicar mais algumas funções. Se vocês tiverem dúvidas aí, Edilson, meu grande amigo Wendel, deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. Não, mas tranquilo, vou deixar rodando aqui. Beleza? O Fusion dá aquela nossa bela
piscada clássica, mas fiquem tranquilos que ele está processando, ele não deu fatal erro, não fechou, tá? Ele está só gerando uma nova malha. E em cima dessa nova malha, pessoal, eu vou conseguir executar algumas medições mais rápidas. Então, notem que agora eu tenho uma malha muito mais leve. Só que isso não me perde a matemática do objeto de forma alguma. Então, por exemplo, se eu quero gerar um invólucro, né, uma embalagem para esse produto, eu consigo extrair toda essa minha dinâmica e esse resultado já é satisfatório. Mas, Daniel, eu quero extrair a matemática do perfil. Eu consigo ainda trabalhar com essa malha? Consegue. Eu não refinei ela tão bem, não, tá? Então, para o pessoal que é do mundo do scanner 3D, eu estou refinando ela de uma maneira mais simples e mais direta. O que o Fusion nos permite? Bom, primeiro, dentro aqui da opção Create, eu tenho o meu Insert, o meu sistema de transformar um sólido em malha, e eu tenho o Create Mesh Section Sketch. Isso é interessante porque vamos supor que eu vou criar paths ou sweeps, né, com essa geometria. Então, quando eu habilito Create Mesh Section, eu consigo selecionar o meu corpo e habilitar uma posição baseado em um plano ou baseado na minha geometria. Supostamente, eu quero trabalhar com essa parte do esboço e eu quero fatiar ela para gerar um sistema de sweep ou um sistema de path, tanto faz. Quando eu habilito, ele gera um contorno exato e ele gera para mim uma nova linha e um novo esboço 2D. Esse contorno que foi gerado, basicamente, permite que eu leve isso para outros programas e trabalhar com as ferramentas. Wendel, até consegue trabalhar assim no Inventor, mas algumas ferramentas, principalmente aqui do Reduce, o Prepare, algumas coisas não estão lá. O Fusion é a melhor recomendação hoje para trabalhar com malha. Até mesmo porque o Autodesk jogou todas as melhorias do Mesh Mixer dentro dele, então a tendência vai ser essa. Ele é muito mais rápido para trabalhar com esse tipo de nuvem. Mas o Inventor dá para trabalhar, não vou dizer quais tem, quais não tem lá, ok? Bom, novamente eu consigo fazer esse slice, esse meu cut, né, esse section, e aqui eu consigo habilitar não somente nessa posição, eu consigo rotacionar o meu corte. Então, vamos supor que eu quero fazer um corte longitudinal dessa minha estrutura e, ao mesmo tempo, eu quero pegar essa parte superior, ó, aonde o meu componente vai fazer o formato, né, na parte da corcunda dele. Quando eu habilito, novamente, eu já tenho, então, duas estruturas que podem ser trabalhadas posteriormente com a criação de uma malha ou uma referência 3D. Beleza? Sim, o Fusion vai ser usado na parte de impressão 3D, a gente tem um export aqui no 3D Print, tá? A gente vai continuar esse assunto amanhã, porque eu não vou conseguir finalizar hoje. E sim, eu consigo utilizar o Fusion para o sistema de impressão 3D. Então, para a gente poder finalizar aqui essa etapa, o que eu consigo fazer também nessa minha estrutura de superfícies? Dentro dessa minha matemática, pode haver a necessidade de você executar ou a seção ou a segmentação de partes da matemática. Por exemplo, dentro aqui do Prepare, eu consigo gerar grupos de superfícies que vão automaticamente separar componentes devido à sua forma e você pode gerar a separação desses grupos para edição, para deletar ou até mesmo uma seleção direta. Então, quando eu faço gerar face groups, eu consigo gerar nele aqui uma tolerância, o tipo tá, de objeto. Nesse caso, eu vou pegar essa minha matemática, eu vou fazer com o tipo rápido, não vou fazer com o tipo mais aprimorado, vou fazer o ângulo de threshold com 25 graus e o mínimo de face 0,2. Quando eu faço o meu OK, o Fusion vai processar e ele criou aqui para mim dois grupos de matemática. Uma que é o scroll, exatamente o scroll do mouse. Então, se eu clicar nesse grupo, ele vai selecionar somente as faces do scroll do mouse e eu consigo trabalhar editando, extraindo, deletando somente o scroll do mouse. Como eu refinei pouco, tá? Eu consigo também pegar a malha somente do corpo desse meu sólido. Então, vamos supor que eu estou ignorando lá o scroll. Eu consigo editar, desligar e editar somente esse meu grupo de superfície. Bom, e aí para a gente poder finalizar e encerrar essa nossa live, Fusion usado para fazer serviço voltado à impressão 3D. Sim, o Fusion é um dos programas mais utilizados hoje no sistema Maker, tá? Que eu falo que é
você ter um software leve, um software barato, um software que responde bem às edições. Uma vez que você aprendeu a trabalhar com o Inventor, Wendel, você consegue trabalhar sem problema nenhum com o Fusion. Então, essa dinâmica, é um novo programa, não, mas a dinâmica dele é muito parecida com o Inventor e fica muito mais prático. O que acontece agora? Dentro dessa minha estrutura, eu vou fazer um slice na matemática. Então, o que seria isso? O Plane Cut. O Plane Cut, ele permite que eu selecione esse meu objeto, tá? Vamos supostamente selecionar ele. Os meus planos estão lá atrás, mas tudo bem. E eu vou selecionar o meu plano de corte como o meu XY aqui. Porém, eu vou puxar ele porque eu não havia criado um plano anterior, mas eu vou chegar aqui nessa minha matemática e eu vou posicionar ele de certa forma que eu consiga girar e separar o corpo em dois objetos. Por quê? Nesse caso, eu estou criando uma réplica, uma impressão em duas partes. Nós temos uma impressora, uma Ultimaker 2 Extend Plus, e ela tem o limite físico até 32, até menos, acho que 30 centímetros de altura. Se eu quero imprimir um componente muito alto, eu vou ter que fatiar ele ou separar essa minha malha, principalmente para manufatura aditiva, em duas impressões. E aí, posteriormente, com o sistema de cola, sistema de montagem ou por pino, executar essa minha montagem. Nós não temos aqui uma peça que seja tão grande. Deixa eu ver se eu consigo só pedir ajuda aqui para o meu irmão João Paulo. João, você consegue só pegar aquela taça branca? E eu vou mostrar uma peça que nós imprimimos aqui recentemente. Pode ser também. Os dois juntos. Olha só, pessoal. Por que eu estou fatiando? Isso aqui é um objeto, um ornamento, é um glue, que fisicamente ele não daria para imprimir em uma única etapa. Eu tive que fatiar ele em 4 ou 5 vezes para eu poder executar essa impressão. Essa modelagem não é minha. Tá? Eu peguei na internet do Thinkiverse e em cima dessa estrutura eu fiz a pintura, o acabamento e ficou como o nosso mascote aqui. E aí eu tenho um outro processamento que é uma taça, tá? Aqui está com a luz ali, mas a taça ela é branca, então deixa eu ver se eu consigo chegar aqui no foco. E ela não cabe totalmente, então eu preciso fatiar parte da base dela e essa base ela é executada em 2 etapas, ok? Bom, isso é um ponto. O segundo ponto, quando eu venho aqui para o Fusion, já está finalizando daqui a pouquinho, eu consigo então escolher a posição, como ele vai executar esse meu recorte, se ele vai cortar, ele vai tirar fora, se ele vai fazer um split body, que ele vai separar 2 corpos, corpo 1 e corpo 2, automaticamente ele mantém o original, mas ele gera para mim um corpo independente, eu consigo separar esses 2 objetos, ou se ele faz o split face, que ele separa realmente as faces, todas as faces, e separa para mim as malhas. E eu vou fazer com o trim, que é um processo mais agressivo, mais incisivo, porque isso permite que eu edite posteriormente essa matemática 3D, beleza? Fill type, o que é o fill type? É como ele vai fazer o fechamento desse buraco. Vou chamar de buraco, tá? Mas é uma remoção de superfície. E aí nesse fill type eu consigo trabalhar com o minimal, que é o menor número de malhas possíveis, como o próprio Edilson comentou, 2 milhões de malhas vai fritar a máquina. Aqui, então, eu posso colocar um minimal, que ele vai fazer a menor quantidade necessária de superfícies. Na matemática, a regra básica para uma linha é necessário 2 pontos. Para a matemática aqui funcionar, eu preciso de pelo menos 3 pontos para fazer um plano. E com essa dinâmica, se eu trabalhar com o minimal, pelo menos ele vai ter que utilizar 3 pontos. É impossível e inviável fazer somente com uma malha, ele vai ter que gerar mais pontos. Mas essa é a dinâmica, tá? Se fosse um sólido, um quadrilátero, não tão orgânico assim, ele iria fazer somente um plano. Posso trabalhar com no fill, ele não fecha, ou com o sistema de uniforme, que aí ele vai pegar uma quantidade X, distância ou proporção, e vai criar para você essa malha. Bom, para ser rápido, eu vou trabalhar com o minimal, confirmar com o OK, e agora ele gerou um sólido recortado nessa minha estrutura. Bom, partindo desse princípio, eu consigo agora transformar isso em um sólido. É necessário transformar isso num sólido? Eu consigo executar mais edições? Você consegue esculpir, movimentar, editar as malhas com as ferramentas de Modify. Então, por exemplo, como nós estamos com um tempo mais curto sobre essa nossa apresentação,
eu vou direto para o Convert Mesh. Por que o Convert Mesh? Existe um site chamado Thinkiverse, que você faz o download de vários componentes, e muitas vezes ali tem alguma coisinha que você não gostou na montagem ou que você precisa editar. Você pode fazer o download do site, mandar ele como insert dentro do Fusion, e dentro desse insert você fazer o tratamento dessa malha, a redução do número de pontos e até mesmo a edição desse seu sólido. Ou seja, gerar então uma matemática 3D editável. Quando eu faço o Convert Mesh, ele vai trabalhar com essa matemática. Eu creio que não vai dar tempo da gente ver o processo finalizado, porque ele vai demandar tempo. Então, a primeira coisa que eu faço é o body, que é a seleção desse meu corpo, tá? Ele fala que existe mais de 10.000 pontos de triangulação. Ele vai simplificar e vai levar um tempo considerável para fazer isso. Então, já prevendo esse número alto de malhas, eu voltaria lá, reduziria essa nossa malha para um nível de menor precisão, não precisão dimensional, porque ele vai perder somente o formato, que seria arredondado, ele vai trocar menos polígonos e menos malhas, mas a dimensão do objeto ele não muda, fiquem tranquilos em relação a isso. E o meu sistema de operação, Operation, que é o Parametric, ou Base Feature, que é ou eu vou parametrizar essa minha estrutura conforme uma proporção, ou eu vou trabalhar com base na dimensão do meu corpo. Eu vou trabalhar com parametrizado. Consigo trabalhar faceted, que são várias faces, quanto mais faces, mais arredondado fica, ou eu consigo trabalhar também com prismático. O prismático, aí sim, pode sofrer uma deformação mais agressiva no seu produto. Por quê? Um cilindro, caso você faça a redução prismático em um cilindro, quando você manda para a manufatura aditiva e você quer encaixar realmente um eixo em um furo, ele vai estar colocando um polígono, um hexágono, ou que seja, com várias arestas, e aí você vai imprimir realmente quinas e pontos. Isso pode gerar uma dificuldade até de montagem ou movimentação em um conjunto de impressão 3D. Mas nesse caso não é o ponto aqui. Ou ele vai trabalhar com o Organic, que aí eu vou ter que trabalhar com um plugin, trabalhar com uma extensão, tá? E nesse caso, todos os recursos que eu estou utilizando não necessitam de nenhum plugin ou nada instalado externamente para poder rodar. Uma vez que eu faço isso, ele vai começar a processar aqui a minha matemática, e aí agora é sentar e esperar. E eu creio que vai demorar em torno de uns 5 a 6 minutos, que é o menos tempo possível que eu tenho aqui na nossa live. Bom, pessoal, já são 19h26. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que participaram. Peço desculpa aí pelas trocas de horário, para aqueles que não conseguiram receber os informativos. Estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Acessem os fóruns, acessem também as redes sociais da Pars do Brasil, a Autodesk Brasil, ok? Temos aí a Wishbox, que pode te ajudar sobre a parte de escaneamento também. E é isso aí, pessoal. Só dando uma revisão, então, nós partimos de uma malha totalmente pontos, né? Que são vários pontinhos dentro da minha estrutura, tá? Dentro desses pontos, nós geramos um sistema de triangulação, que é o meu processo, aonde eu vou literalmente combinar essas matemáticas, gerar essas matemáticas. Posteriormente, eu vou salvar, tá? E colocar aqui para vocês no Fusion. Wendel, eu mandei. Eu mandei lá no Telegram. Acho que até o Edilson pode me corrigir se eu não mandei. Acho que eu mandei sim, à tardezinha. Mas tem bastante mensagem. Até fixei lá no grupo do Telegram. E ficou lá fixado à tarde para o pessoal poder acessar. Mas é isso, pessoal. Então, deixa eu só me reorganizar aqui, enquanto o Fusion ainda está processando. Eu vou parar aqui o nosso compartilhamento de tela. Galera, de coração, muito obrigado pela paciência, pela compreensão, por essa breve explicação sobre escaneamento 3D. Quem quiser tirar dúvidas, me manda mensagens. Então é isso. Beleza? Galera, minha despedida clássica. Pessoal, quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e, como sempre, fui!